Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante interessante, que é sobre a farmacologia aplicada à pediatria, né? Eu vou falar um pouco sobre as alterações farmacocinéticas na infância. Quando a gente estuda farmacologia, a gente sabe que o efeito de medicamento ele depende de vários fatores, né? Tanto relacionados ao próprio indivíduo, quanto relacionados ao fármaco, para que a gente possa notar esse efeito aí produzido, seja efeito farmacológico, seja efeito adverso, né? Outros efeitos ali laterais, efeitos colaterais. E aí, a criança, né, ela é considerada uma população especial devido a algumas particularidades que a gente vai falar aqui hoje. Em relação a essas populações especiais, nós temos lá os idosos, as gestantes e as crianças e os recém-nascidos, os neonatos, fazem parte aí dessa população especial. Atualmente, sou farmacêutico hospitalar, trabalho no Hospital Pediátrico, no Instituto de Saúde da Criança do Amazonas. E aí, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre estes fatores que podem influenciar. Vamos lá? Bom, primeiro é importante ressaltar que quando a gente fala em crianças, eu estou abrangendo aí, né, várias faixas etárias dentro do mesmo grupo. Então, essa classificação da faixa etária, ela pode se dar de várias maneiras. A gente tem aqui uma classificação do FDA e da EMA, Associação Europeia de Medicamentos, né, e americana, e do ICH também, que é o Instituto Internacional que faz essa classificação. Então, nós temos, geralmente, crianças prematuras ou bebês prematuros, né, quando nascem ali com um tempo menor que 36 semanas, 38 semanas, dependendo da classificação de gestação, ok? O recém-nascido, que vai de 0 a 28 dias. O lactente, de 28 dias ou um mês até 2 anos, certo? A criança, de 2 a 11 anos a 12 anos. E o adolescente, que vai de 12 a 18 anos. Vejam que pode haver uma variação entre esses grupos aí, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos na idade, mas todos eles são bastante semelhantes, conforme cada órgão aí regulador. É muito importante ressaltar que, apesar de eu ter, por exemplo, duas crianças, as duas com 8 meses de idade, essas crianças apresentam um desenvolvimento diferente. Então, não basta simplesmente olhar a idade. Eu tenho que avaliar uma criança de maneira individual, de maneira personalizada, tá bom? Uma máxima que a gente tem na pediatria é justamente ressaltar, na farmacologia pediátrica, que uma criança ele não é um adulto pequeno, né? Não é simplesmente ali pegar o peso de um adulto e comparar com o peso da minha criança para fazer o ajuste de dose. Na verdade, existem vários outros fatores que devem ser avaliados quando eu vou tratar uma criança, né, com medicamentos, uma farmacoterapia aplicada aí a essas crianças. Então, é muito importante considerar todos os fatores que a gente vai discutir aqui hoje, além do peso, além do tamanho da criança, quando eu comparo com um adulto, tá bom? Eu gosto bastante desse artigo, um artigo de revisão que fala sobre, né, esses vários fatores que a gente deve levar em conta para entender a farmacocinética de uma criança, um artigo do New England Journal of Medicine, vocês podem consultar e está disponível gratuitamente. E aqui nesse artigo ele traz uma imagem bem interessante que resume bastante aí essas alterações ou essas diferenças farmacocinéticas que a gente tem na infância. Então, primeiramente, a gente pode avaliar aqui, olha só, alterações na capacidade metabólica, na figura A. Aqui a gente pode ver, lembrando que quem é que faz o metabolismo dos fármacos? Existem várias enzimas, entre elas as enzimas do citocromo P450. Então, a expressão dessas enzimas, ou seja, a quantidade dessas enzimas, depende muito de cada idade. Eu tenho aqui, olha, crianças de 1 a 7 dias de vida, de 8 a 28 dias de vida, de 1 a 3 meses a 12 meses e de 1 a 10 anos. Vejam que conforme a faixa etária da criança, eu vou ter uma diferença na expressão dessas enzimas e, consequentemente, no metabolismo dos fármacos também. A gente pode notar alguma variação. Na figura B, a gente verifica aqui a porcentagem de água, né? Na verdade, a composição corporal. Então, em relação ao peso total, num recém-nascido, eu tenho uma maior quantidade de água corporal total e de água extracelular, e uma menor porcentagem de gordura corporal. Conforme essa criança vai crescendo, vai diminuindo um pouco a quantidade de água corporal, como a gente vê aqui, e aumenta a quantidade de gordura corporal. Essas diferenças na composição corporal, a gente sabe que tem uma diferença em qual fase farmacocinética, vocês lembram?
na distribuição, principalmente. Eu tenho fármacos que se distribuem mais para tecidos lipídicos, né? E outros para tecidos ali com um percentual maior de água, certo? Drogas hidrossolúveis. Na figura C, a gente verifica alterações na função gastrointestinal. Então, a produção de ácido clorídrico é diferente, né? O pH estomacal de uma criança, de um recém-nascido, é diferente, a gente já vai falar sobre isso. A secreção de bile, a conjugação intestinal também, né? Metabolismo importante intestinal de fase 2. A gente verifica diferenças quando eu comparo aqui, olha só, com o adulto. Se a gente considerar o adulto aqui 100%, então em algumas faixas etárias aí eu vou encontrar uma quantidade maior ou menor de algum desses processos, tá bom? Na figura D, a gente verifica a questão da função renal. Então, a taxa de filtração glomerular, ou seja, né, de filtração lá da função renal, também varia. Logo no recém-nascido tem uma baixa taxa de filtração glomerular e conforme essa criança vai se desenvolvendo, eu vou aumentando também, como a gente vê aqui, olha, a taxa de filtração glomerular, tá bom? E por último, na figura E, a gente vê a questão da pele, né, do tegumento. Então, a espessura da pele no recém-nascido, a gente sabe que é muito menor, uma pele bem fininha, né? E conforme essa criança ela vai crescendo, se desenvolvendo, eu vou tendo alterações também na perfusão dessa pele, né, na irrigação da pele, na espessura da pele que vai diferenciando aí conforme a idade dela. E todas essas alterações que a gente está vendo aqui, todos esses cenários devem ser levados em conta quando eu vou definir uma farmacoterapia para uma criança, tá bom? Aqui a gente pode ver alguns desses fatores em cada fase farmacocinética, né? Lembrando lá a farmacocinética: absorção, distribuição, metabolismo e excreção. São 4 fases, né, em que podem influenciar bastante aí no efeito farmacológico dos medicamentos. E aí a gente encontra aqui algumas alterações importantes. Na absorção, eu tenho influência do pH gástrico, do tempo de esvaziamento gástrico, do trânsito intestinal, da função, né, do fígado, do metabolismo de primeira passagem, tudo isso pode influenciar. Dependendo da via de administração, tem outros fatores, já vou comentar um pouquinho também com vocês. Na distribuição, eu vou ter ali os meus fatores, depende da composição corporal, se é mais água ou mais gordura que eu tenho, depende da faixa etária. A quantidade de proteínas plasmáticas nessa criança é maior ou é menor? Isso também tem que ser levado em conta. No metabolismo, né? Será que o fígado dessa criança já está maduro o suficiente para fazer a biotransformação? Isso deve ser levado em conta também. E na excreção, a função renal dessa criança, ela já está também apta a filtrar, né? A excretar uma quantidade significativa das drogas ou não? Todos esses fatores devem ser levados em conta na farmacocinética pediátrica, tá bom? Falando um pouquinho primeiro sobre a absorção, então nós temos alteração de pH significativa, tá? Nos diversos segmentos gastrointestinais. Então, dependendo da faixa etária, eu vou ter uma alteração importante de pH lá no estômago, principalmente. A criança, quando ela nasce, ela não tem um pH ainda tão ácido como o de um adulto, né? A produção de ácido clorídrico ainda é baixa nesse recém-nascido. E conforme ele vai se desenvolvendo, eu vou produzindo mais ácido clorídrico e o pH vai diminuindo. Então, logo no recém-nascido, o pH geralmente é maior que 4. Mas conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo um pouquinho, aumenta a produção de ácido e o pH vai diminuindo ali até os 2 anos de idade. A partir dos 2 anos, é quase já idêntico ao de adulto. Isso tem uma influência importante aonde, pessoal? No grau de ionização e na estabilidade das drogas. A gente sabe que dependendo do grau de dissociação desse fármaco no meio específico, seja ácido, seja básico, ele vai fazer um efeito maior ou menor. Então, isso aqui pode prejudicar o efeito, inclusive, de algumas drogas. Além disso, nós temos a questão do esvaziamento gástrico e da motilidade gastrointestinal. O tempo de esvaziamento gástrico muda conforme a faixa etária. E aí a motilidade intestinal também sofre uma influência, dependendo aí, inclusive, da ação do sistema nervoso sobre esses processos. Isso deve ser levado em conta também. Um fator muito interessante de lembrar aqui é que a criança geralmente tem diarreia, tem vômito, e quando eu tenho essas condições, tanto o esvaziamento gástrico quanto a motilidade gastrointestinal estão
diferentes, né? Criança com diarreia, a motilidade é muito maior, ou seja, o fármaco passa pouco tempo no intestino, ele é excretado muito mais rapidamente. E isso deve ser levado em conta, porque a meia-vida dessa droga geralmente vai ser menor. Ou, na verdade, a própria absorção dela vai ser prejudicada devido ali a essa questão da diarreia ou do vômito. Então, isso deve ser levado em conta, tá bom? Essa questão do pH é importante, por exemplo, a gente tem 2 exemplos aqui, né? Para alguns compostos bastante lábeis, bastante sensíveis, como a penicilina G, que é muito sensível à ação do ácido clorídrico. Então, nas crianças, nos recém-nascidos, como eu tenho um pH não tão ácido ainda no estômago, então conseguiria utilizar a penicilina G, porque ela tem uma biodisponibilidade maior. Mas a gente sabe que, na verdade, a gente não usa a penicilina G oral, né? Geralmente usa de forma parenteral, por conta justamente da sua biodisponibilidade, que é prejudicado. Então, a gente usa injetável. Já ácidos fracos, como o fenobarbital, né, o famoso Gardenal, já tem uma biodisponibilidade menor, porque como ele é um fármaco melhor absorvido em meio ácido, no recém-nascido que não tem um pH tão ácido estomacal, a absorção dele seria prejudicada. Então, notem que dependendo do fármaco, eu posso ter um efeito maior ou menor. Ok? Além disso, né, a gente tem uma outra tabela aqui que mostra essa diferença conforme a faixa etária. Então, dependendo da via de administração, se é oral, se é intramuscular, se é retal, eu vou ter uma diferença também nesse efeito. A gente nota uma diferença principalmente na absorção oral. Em recém-nascidos, ela ainda é errática ou diminuída para várias drogas, tá? Em lactentes já dos 2 até os 2 anos de idade, geralmente, eu já tenho aumento dessa taxa de absorção, vai aumentando progressivamente, e as crianças, a partir dos 2 anos de idade, já tem um padrão ali bastante semelhante ao adulto. Na verdade, as crianças, a partir dos 2 anos, quase todas as vias, né, e os outros processos farmacocinéticos também vão ser bastante semelhantes ao do adulto, ok? Então, isso deve ser levado em conta. A absorção pela pele, né, já tem uma influência também em relação à espessura da pele. Então, a absorção é maior em bebês justamente porque o extrato córneo é mais fino. As camadas da pele são menos espessas, né? São mais finas. E isso, inclusive, aumenta a absorção de fármacos pela via dérmica, né? Inclusive corticoides, antihistamínicos, que são bastante utilizados por essa via. É importante a gente ter um cuidado ali com a frequência que esses corticoides estão sendo utilizados, porque há potencialmente uma absorção maior pela pele também nesta população pediátrica. Tá bom? Que a gente nota, né, um exemplo, olha só, em recém-nascidos com a pele bem fininha mesmo, ok? Pela via intramuscular, sempre lembrando, né, que a criança tem pouca massa muscular, então gera muita dor. Eu tenho que avaliar isso também, o tamanho da agulha, qual tipo de medicamento que vai ser administrado. Dependendo do medicamento, não é indicado fazer intramuscular, e sim tentar uma via intravenosa, quando for possível, é claro, ok? Aqui a gente tem um resumo, né, desses vários fatores aí que podem influenciar na farmacocinética dessa droga, dependendo da faixa etária. Então, a secreção gástrica, a gente já falou, e do tempo de esvaziamento também, certo? Permeabilidade aqui, repetindo um pouco mais dessas membranas, que vão se alterar também, ok? Inclusive, pessoal, a gente tem que avaliar a questão do padrão hepático, né? O efeito de primeira passagem, ele geralmente é reduzido no recém-nascido, porque a capacidade hepática ainda não está completa, ok? Nessa criança. Isso também deve ser avaliado. Alterações na distribuição, já passando para a distribuição. Então, olha só, a composição corporal da criança depende, aí vai variar conforme a faixa etária. Um bebê prematuro, ele pode ter cerca de 80% de água corporal, uma porcentagem menor de proteínas e gordura. Quando eu vou para uma criança já de 1 ano de idade, olha só, eu já tenho 60% de água corporal, 13% de proteínas e 22% de gordura. Isso pode variar conforme aí a idade da pessoa, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso altera a distribuição de algumas drogas. Se a criança tem mais água, vai ter maior distribuição de drogas hidrofílicas. Se ela tem mais gordura, a maior distribuição de drogas lipofílicas. Então, isso também deve ser levado em consideração, porque o tempo de meia-vida dessas drogas podem se alterar, tá bom? As proteínas plasmáticas, né? Será que essa criança produz a albumina, que é a nossa principal proteína ali, plasmática, né? De maneira adequada? O fígado dela já está maduro o suficiente para fazer essa produção?
Provavelmente não. Então, em recém-nascidos, eu tenho uma menor quantidade dessas proteínas. Isso pode influenciar também no efeito de algumas drogas, ok? Isso gera também, lembrando, aumento de bilirrubina, porque eu não tenho proteína para carregar ela. Então, aumento de bilirrubina também plasmático pode levar a outras condições, né? Como kernícteros em crianças que podem levar a problemas mais graves de saúde. Isso deve ser levado em conta também, ok? Sem contar a competição entre proteínas que a gente sabe que pode acontecer, influenciando bastante o efeito aí de alguns fármacos, ok? No metabolismo, lembrando, fase 1 e fase 2 são alterações, né, de biotransformação que a gente tem. E aí a criança, como essa biotransformação é realizada, principalmente no fígado, a criança não tem ainda maturação hepática suficiente para estar metabolizando essas drogas. Então isso pode fazer com que muitas das drogas tenham esse metabolismo prejudicado ou reduzido. Isso faz com que menor metabolismo, maior tempo de meia-vida, já que o metabolismo serve para inativar essas drogas, né? Com exceção dos profármacos, é claro, eu vou ter uma redução do efeito da redução da toxicidade dessas drogas. Então isso deve ser levado em conta, ok? E a excreção também, né? A excreção tanto fecal, excreção urinária, que é a nossa principal. Os rins da criança não estão completamente maduros também. Então, a taxa de filtração glomerular é diferente, a capacidade renal de uma criança é diferente. E lembrando, o rim é mais sensível, né, na criança, no recém-nascido. Então, geralmente, eu tenho que ter cuidado com aqueles fármacos que são nefrotóxicos, vancomicina, amicacina, anfotericina, aminoglicosídeos de maneira geral. A gente deve ter uma atenção maior, principalmente em pacientes hospitalizados. Tá bom? Aqui a gente tem uma imagem, né, que mostra um gráfico mostrando um pouquinho das taxas de filtração glomerular. Então, logo no recém-nascido, tem uma baixa taxa de filtração glomerular, isso vai aumentando aí com o decorrer do desenvolvimento da criança e depois vai diminuindo conforme a fase adulta vai chegando, vai diminuindo até chegar na fase já de senescência, do idoso, que tem uma taxa de filtração glomerular também prejudicada. Ok? Então, eu devo levar em consideração que a criança vai ter uma excreção renal diferente, ok? Um pouco mais lenta. Principalmente antes dos 2 anos de idade, pessoal. Aqui a gente mostra, olha só, um exemplo da gentamicina, né? Um antibiótico aí que a gente até utiliza bastante em pediatria, em alguns casos. E aqui a gente nota o tempo de meia-vida plasmática, que é aquele tempo que demora, lembrando, a metade da droga ser eliminada. Aqui a gente vê, então, pessoal, que a gentamicina em prematuros, né, dependendo do peso ali, da idade também gestacional que essa criança nasceu, eu posso ter uma meia-vida de cerca de 8 a 12 horas, certo? Da gentamicina. E aí, um lactente já de 1 semana até 6 meses, uma meia-vida muito menor, né? Crianças menor ainda. Então, assim, para algumas drogas, eu vou ter um tempo de meia-vida muito diferente. Uma criança que acabou de nascer e uma criança ali já nos seus 2, 5 anos de idade, tá? 2 a 4, 5 anos de idade. Isso mostra que o paciente pediátrico, não só em relação ao peso, mas também em relação ao tempo de vida, como a farmacocinética dele é diferente, isso requer uma individualização de dose e do regime posológico. Vejam que aqui não bastaria eu alterar a dose, mas também a posologia. De quanto em quantas horas essa criança vai utilizar essa droga. Devo levar em conta também, tá bom? Isso faz com que, né, nós precisamos levar em consideração tudo isso para calcular a dose e a posologia. Então, geralmente, eu vou levar em conta a superfície corporal, o peso e a idade, para individualizar a prescrição do meu paciente pediátrico. Na grande maioria das vezes, eu vou ajustar conforme o peso, né? É o padrão que a gente utiliza. Lembrando também dessa posologia que pode ser e deve ser ajustada, né? Esses ajustes de doses, pessoal, eles estão muito importantes, mas eu tenho que lembrar que uma hora eu vou parar, né? Não é porque uma criança obesa pesa 70 quilos que eu vou usar 70 gotas de dipirona, por exemplo. Então, a gente vai ajustando conforme até 25, 30 quilos em média. É sempre importante lembrar que a dose ela não deve exceder a dose do adulto. Então, se eu pego ali, por exemplo, vancomicina, eu vou utilizar de 10 a 15 miligramas por quilo por horário, por dose, né, de 6 em 6 horas. Mas eu tenho que lembrar que se uma criança ela tem um peso superior, eu não vou usar uma dose tão alta de vancomicina que exceda a dose de adulto. Então, sempre a dose de adulto vai ser o meu máximo ali.
salvo exceções, é claro, que a gente vai sempre avaliar caso a caso, tá bom? Naquele mesmo artigo aquela review que eu mostrei lá anteriormente, olha só, a gente tem alguns exemplos aqui de medicamentos. Vamos olhar aqui a gentamicina, né? Então, a gentamicina em recém-nascidos, eu posso usar, né, 2,5 mg por quilo a cada 12 horas. Já a partir dos 28 dias até 2 anos de idade, a cada 6 ou 8 horas. Crianças de 2 a 12 anos, de 2,5 mg também, a cada 8 horas. E no adulto também a cada 8 horas, com uma dose um pouco menor, de 1 a 2 miligramas. Então, notem que não vou considerar apenas a dose na minha criança em comparação ao adulto. A posologia também deve ser avaliada. E aqui a gente tem vários outros exemplos aí, como vocês podem ver nessa imagem, nessa tabela, que a gente pode utilizar, tá bom? Aqui eu tenho outros exemplos, olha só. Alguns antibióticos. Aqui eu tenho outros exemplos também, de alguns artigos, tá? Ou dissertações de mestrado, que eu tirei também para mostrar aqui para vocês. Esse artigo aqui ele é bem interessante, né? Que ele mostra a questão de forma um pouco mais rápida, assim, para a gente avaliar a diferença, né? Na biodisponibilidade desses medicamentos quando eu comparo com adulto. Então, paracetamol tem uma biodisponibilidade diminuída, ampicilina, um aumento da biodisponibilidade. Já o diazepam, a digoxina, quase semelhante ali ao adulto. Então, dependendo da droga, eu vou precisar utilizar ali um ajuste de posológico e de dose, e eu para outras drogas não. É basicamente conforme o adulto, né? Só vou fazer o cálculo mesmo conforme o peso, tá bom? Aqui diferenças nas isoenzimas do citocromo P450. Eu tenho que lembrar que, dependendo da faixa etária dessa criança, a gente viu num gráfico anterior lá no outro slide, que a quantidade, a expressão dessas enzimas difere. E aí, dependendo do fármaco que for metabolizado por essa enzima, eu também devo levar em consideração ali um ajuste na sua dose ou na sua posologia. Beleza? Em relação à questão renal, a gente viu também já, né, o porquê que isso acontece, taxa de filtração glomerular, capacidade renal, a perfusão renal, tá, de arteríola aferente, tudo isso pode alterar a excreção do fármaco na criança. Então, o tempo de meia-vida em recém-nascidos é diferente do tempo de meia-vida da mesma droga em adultos. E aí eu devo fazer o ajuste de posologia além do ajuste de dose, ok? É super indicado fazer esse ajuste aí. A gente deve sempre levar isso em consideração, ok? Na pediatria, a gente costuma utilizar esse cálculo de dose, né? Existem algumas fórmulas para isso. A gente tem a regra de Young, que você utiliza a idade, né? Olha só, a dose vai ser a dose do adulto multiplicada pela idade da criança, dividida pela idade mais número 12. É padrão. E a regra de Clark, que utiliza o peso, né? A dose é igual à dose do adulto multiplicada pelo peso da criança dividido por 70. Ok? Muito importante. Eu, particularmente, não costumo utilizar esse tipo de regra, né? Porque elas são muito, como poderia dizer, rígidas, né? Elas não são flexíveis. E não levam em consideração todas essas particularidades que eu acabei de citar aqui, que existem na pediatria, né? Nas diversas faixas etárias pediátricas. Então, eu, particularmente, gosto bastante de utilizar saúde baseada em evidências. A gente vai buscar na literatura. Já temos várias formas de fazer isso. Tem o Medscape, tem Micromedics, Lexicomp, tem algumas literaturas próprias para pediatria e neonatologia do Lexicomp, que são muito legais também. Então, a gente pode estar utilizando essas ferramentas, né, dessa literatura mais atual, baseada em evidências, para evitar utilizar uma regra tão rígida como essas aqui. Elas existem, mas muitos médicos não gostam de utilizar, muitos farmacêuticos clínicos não gostam de utilizar. Eu, particularmente, também não acho uma coisa muito legal, mas é importante saber que elas existem e, em alguns casos, elas são utilizadas sim. Ok? Pessoal, existem várias outras formas também de calcular essa dose, tá? Existem ferramentas diferentes que a gente pode estar trabalhando também em próximos vídeos. Eu quis fazer esse vídeo aqui mostrando um pouquinho sobre as diferentes alterações farmacocinéticas que a gente vê na infância. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco com vocês sobre o que o farmacêutico pode fazer na pediatria, certo? Muita gente me pergunta, alguns alunos também, como eu, farmacêutico, posso contribuir com o meu colega médico, inclusive, né, farmacêutico clínico junto com o médico, na melhor personalização, no melhor trabalho com essas crianças. Então, eu vou falar um pouquinho sobre tudo que o farmacêutico pode fazer na área de pediatria.
Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, você já pode deixar como comentário aqui embaixo. Alguma dúvida sobre o vídeo também aproveita para deixar aqui embaixo. Ou alguma consideração que vocês tenham, fiquem à vontade. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.